Pois muito bem, no vídeo anterior eu falei um pouco sobre o início da era da animação e como ela mudou a cara do entretenimento no mundo. A Segunda Guerra Mundial já havia passado e com o final dos anos 60 a Disney já não reinava absoluta no universo da animação, tendo de dividir o seu espaço com alguns outros grandes estúdios que aproveitaram o momento e as novas tecnologias da área, como os estúdios Hanna-Barbera, que solidificaram a possibilidade de se produzir conteúdo rápido, barato, que cativasse o novo paradigma de consumidores, o público jovem. Enquanto isso, do outro lado do mundo, uma revolução similar estava acontecendo. Embora menos focado em animais falantes, o reino da animação oriental é muito parecido com o da animação ocidental nesta área. Ambos focados em produtos de fantasia e contos de fada locais e internacionais para produzir conteúdo para o público. No entanto, no Japão, o foco foi para os mecha. Em animação, você tem dois extremos. Se um personagem é pouco animado, isso quebra a imersão e não deixa você simpatizar com o personagem. Por outro lado, se o personagem for animado demais, isso também quebra a imersão, causa aversão. A solução japonesa, no entanto, era simples: robôs gigantes. Traços quadrados, cores brilhantes, poucas curvas e detalhes. E ninguém espera que um robô fique se mexendo o tempo todo. Simples e prático. Até então, o reino da animação japonesa era liderado pela Toei. A Toei foi o primeiro estúdio japonês a produzir um filme animado totalmente em cores, em 1958, chamado Hakuja-den, ou A Lenda da Serpente Branca. Filme este que era muito mais próximo, em estilo e qualidade, às produções americanas da Disney. Isso é particularmente notável no Japão desta era, que estava saindo de uma intensa fase de nacionalismo pós-guerra e tinha orçamentos e investimentos bem menores para investir em suas animações. A Toei, nesta era, se solidificava como uma gigante da indústria, introduzindo produtos como Tetsujin 28, o primeiro anime a ter um robô gigante, em 1963, o primeiro anime de garota mágica, estilo Sailor Moon, chamado Mahou Tsukai Sally, em 1968, e o próprio Sailor Moon, em 1992, além de Saint Seiya, Mazinger, Galaxy Express 999, Devilman, Getter Robo, Dr. Slump e, é claro, Dragon Ball. Tudo isso sempre utilizando variações das técnicas de animação limitada que já eram utilizadas no ocidente, como o close-up dos rostos dos personagens e fundos que se transformam em borrões cheios de traços luminosos, enquanto os personagens simplesmente deslizam por ele, indicando uma ação dramática, técnicas que foram aperfeiçoadas e são utilizadas até hoje. Tantas são as similaridades que a própria Toei emprestou seus talentos a Hanna-Barbera, assim como muitos estúdios orientais ofereciam seus serviços a produtoras ocidentais para manter o mercado mundial aquecido e produzindo conteúdo. Então, em meados dos anos 70, enquanto caminhávamos para a nova era dos anos 80, o gênero mecha se fortalecia com o que era conhecido como super robots, ou robôs mágicos. Nada mais do que uma mistura de tecnologia e misticismo, que usava robôs gigantes, fáceis de animar, com ataques mágicos e superpoderosos que eram visualmente impressionantes, mas não muito complexos de se produzir. E então veio o Retorno de Jedi. Eu quero dizer, Guerra nas Estrelas. O fenômeno explodiu no Ocidente e imediatamente ecoou no Oriente. Numa era em que a televisão era novidade e não se conhecia o termo internet, uma moda atravessar o mundo realmente era algo impressionante. E tal impressionante foi que mais de uma vez as rodas do mundo giravam e a mudança veio. Com a influência de Star Wars, gêneros de ficção científica ganharam mais força. Mazinger, Gatchaman, Space Battleship Yamato, todos ganhavam destaque nas produções japonesas. E nesse mesmo período, o jovem Yoshiyuki Tomino, influenciado por um livro chamado Starship Troopers, um livro de ficção científica militar escrito por um americano, Robert Heinlein, que fala sobre um jovem soldado numa infantaria militar que se utiliza de armaduras robóticas para enfrentar um exército de insetos espaciais, enquanto debate temas como civilidade moral, delinquência juvenil, a natureza da guerra e do papel do governo. Logo após trabalhar num outro marco de animação da época, conhecido como Astro Boy, passa a trabalhar em um grande estúdio, embora não tão grande quanto a Toei, chamado Sunrise. Então, em abril de 1979, o primeiro grande projeto solo de Tomino, Mobile Suit Gundam, foi lançado, criando tal impacto que o estilo de animação mecha é dividido em dois.
reservando o estilo antigo dos super robôs de antigamente em separado do novo estilo chamado de robôs reais, ou Real Robots. Com um foco maior em militarismo, crítica social e tecnologia realista, o primeiro anime Gundam foi criado. Vale a pena lembrar que nesta época a Sunrise não batia de frente com a Toei, preferindo atacar o mercado onde a sua grande concorrente não estava, focando muito no gênero mecha, enquanto a Toei focava mais em suas histórias fantásticas e contos de fada. A Sunrise conquistou seu espaço e com a chegada de Gundam ela solidificou o gênero mecha e Real Robots como a especialidade da casa. Ainda assim, as duas gigantes trabalhavam juntas inúmeras vezes, quando o assunto era produzir mechas, e daí saíram parcerias como Cyborg 009, Code Geass, Pet Labor, Scaflowne e vários outros. Mas antes mesmo de Gundam chegar ao ar, houveram mudanças. O projeto inicial nem se chamava Mobile Suit Gundam, mas sim Freedom Fighter Gunboy, algo como o Guerreiro da Liberdade Gunboy. E os designs eram completamente diferentes, obviamente focados num público mais jovem. Mas eventualmente o nome foi trocado, primeiramente seguindo a sugestão do time de Tomino, que pegou a palavra inglesa Gun, que significa arma, e a parcela Dom, de Freedom, que seria liberdade, para formar Gundam. Mas Tomino preferiu então trocar o termo para Gundam, utilizando a palavra Dam, que em inglês significa represa. Assim passando uma imagem de poder, de algo resistente como uma grande represa, capaz de segurar os inimigos e lutar contra os vilões. O universo de Gundam, solidificado como Real Robots, traz diferenças ao campo da animação de como as histórias são criadas. A tecnologia deve ser parcialmente real, ou baseada em ciência real, e o que leva em consideração coisas como grandes colônias espaciais e robôs que ficam sem combustível ou munição. A própria natureza de um robô gigante em formato humano é explicada nesse gênero, tratando-se de usar uma pseudociência como justificativa, utilizando as chamadas partículas Minovsky, criadas no universo da série e que interferem com sistemas de radar e controle remoto de armas, obrigando a criação de unidades de combate capazes de manipular escotilhas em plataformas orbitais ou manualmente operar armamentos, como plantar explosivos no campo de batalha. Tendo um dos lados do conflito criado tal tecnologia, só resta ao outro lado criar um sistema igual. Assim emulando, por exemplo, como a criação de tanques de guerra pelos ingleses na Segunda Guerra Mundial, que levou os alemães a desenvolverem a mesma tecnologia, criando assim um cenário de guerra entre tanques. E assim, com Gundam chegando ao ar e mudando mais uma vez o cenário da animação no Japão e eventualmente no mundo, nós chegamos à conclusão desta parte da história. No próximo vídeo vamos falar sobre o impacto cultural que Gundam teve no Japão e o que isso significou no panorama da animação japonesa e mundial pelos próximos 30 anos seguintes. Aqui é Gampa Brasil e eu vejo vocês no próximo vídeo.